Olá, meus caros irmãos, amigos, professores da Escola Dominical, a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui gravando agora para você. Desta vez já chegamos à lição de número 11, do dia 12 de junho de 2016, que vem com o título A Tolerância Cristã. E o texto áureo nosso diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, verso 17. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, no capítulo 14, o verso 1 ao 6. E como objetivo dessa lição, nós temos que mostrar que o crente maduro precisa atuar como modelo para os mais fracos. Então, meu caro professor, não se esqueça de incentivar seus alunos a lerem toda a carta aos Romanos para que tenham uma compreensão da lição de hoje, do que nós realmente estamos estudando no capítulo 14 e 15 da carta aos Romanos. Nesses capítulos, nós vemos que Paulo volta a tratar de questões práticas da fé. O apóstolo mostra que a igreja em Roma era bem heterogênea, por isso os crentes não deviam entrar em discussões a respeito de convicções religiosas. Então isso seria tolice. Ele também mostra que era necessário tratar uns aos outros com respeito e amor. Paulo mostra que não temos o direito de julgar ninguém. Ele pergunta: quem és tu que julga o servo alheio? Está no verso 4. Então, nós precisamos atentar bem para isso aí durante toda essa lição, para que possamos tirar um bom proveito do que Deus tem para nós nesta lição. A nossa introdução nos diz o seguinte: o apóstolo Paulo foi informado de que havia alguns conflitos na igreja de Roma, os quais giravam em torno da liberdade cristã. Alguns crentes ainda imaturos se escandalizavam com determinadas atitudes dos crentes cuja fé já se achava amadurecida. E esses conflitos, como acredita a maioria dos comentaristas, surgiram como o retorno de alguns judeus cristãos que haviam sido expulsos pelo imperador Cláudio. Esses, ao se juntarem à igreja, formada em sua maioria por gentios, se escandalizavam com determinadas práticas. Paulo busca um ponto de equilíbrio a fim de que a obra de Cristo não sofresse nenhum dano. Este é o tema que vamos estudar durante toda esta lição. E o nosso primeiro tópico diz o seguinte: uma igreja heterogênea. Primeiro subponto, a natureza da igreja. Então, com respeito à natureza da igreja, é possível percebermos nesta seção da Epístola aos Romanos que Paulo apela para a natureza da igreja a fim de corrigir o problema que nela surgiu. A igreja é una, a igreja não são duas, não é dividida. A igreja é una, isto é, embora formada por pessoas de grupos diferentes, ela forma o corpo de Cristo. Para ser igreja, ela precisa atender o critério da unidade. Não há judeus nem gentios, mas a igreja de Deus. Então, ela é, portanto, indivisível. Esse é o primeiro aspecto que podemos perceber na linha argumentativa de Paulo. Nisto vemos a natureza heterogênea da igreja. Essa igreja é una e indivisível, que é de natureza local e universal. Esta é a igreja do Senhor. Então, nada de divisão, nós precisamos nos manter unidos. Diz a palavra do Senhor que a igreja primitiva permaneciam todos unânimes. Então, os crentes judeus e gentios
deveriam, portanto, se conscientizar de que problemas de natureza local não poderiam sobrepor-se à universalidade da igreja. A liberdade deveria ser respeitada, isto é, regulada pela lei do amor. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto aos fracos na fé, quem seriam esses fracos na fé? Os crentes fracos eram principalmente cristãos judeus que se abstinham de certos tipos de alimentos e observavam determinadas liturgias, rituais, dias, em razão da sua contínua lealdade à lei de Moisés. Então, muitos judeus que haviam se convertido não conseguiam se libertar totalmente dos preceitos do judaísmo. Além de observar determinados rituais relacionados ao culto, eles queriam que os gentios fizessem o mesmo, julgando que aquilo fosse a única coisa certa a fazer. Então, Paulo teve que resolver problemas semelhantes na igreja de Corinto, da Galácia, de Colossos. Esses cristãos, podemos chamá-los de imaturos, né? Aqueles que ainda não chegaram a uma maturidade. Eles não conseguiram entender por completo a natureza da nova aliança em Cristo Jesus. Eram crentes nascidos de novo, mas ainda não haviam conseguido se libertar do legalismo. Então nós precisamos, irmãos, deixar essas coisas arcaicas, vencidas, que às vezes atrapalham o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento na igreja, na obra de Deus e na nossa fé na presença do Senhor. A questão dos fortes na fé. Se os crentes fracos eram formados por judeus crentes, mas que viviam ainda debaixo da velha aliança, os fortes eram formados tanto por judeus como por gentios que haviam alcançado um entendimento correto das implicações da nova aliança. Então, esse fato é confirmado pela afirmação do apóstolo Paulo, que se enfileira com os fortes na fé, em Romanos capítulo 15. Portanto, os fortes sabiam que não estavam mais debaixo da lei, mas da graça. Então, quando uma pessoa se envolve num ato que a Bíblia tipifica como pecaminoso, não estamos fazendo juízo de valor ao classificar esse ato de pecado, mas sim, nós estamos em concordância com Deus. Então, é importante ter clara na nossa mente essa distinção. A igreja deve disciplinar os crentes que pecam, mas ninguém, nem mesmo a congregação, tem o direito de emitir juízo de valor. Então, cada um deve permanecer na sua posição e deixar que a palavra de Deus fale por todos, né? Graças a Deus por isso. O segundo tópico traz o título, uma igreja tolerante. Primeira questão a se observar aqui é a questão da liberdade. A questão da liberdade. Um tema que Paulo trata com bastante ênfase na Epístola aos Romanos é o da liberdade em Cristo. Em Romanos, no capítulo 7, versos 24 e 25, o apóstolo tinha consciência da incapacidade de o crente se autolibertar. Por isso ele glorifica a Deus na pessoa de Jesus Cristo por prover a libertação das garras do pecado. Em sua epístola endereçada à igreja da Galácia, ele escreveu que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Está em Gálatas capítulo 5, o versículo de número 1. Então nós fomos libertos para a liberdade. Então a liberdade cristã lhe dava a certeza de uma coisa. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus Cristo, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aqueles que a têm por imunda. Então, para esse é imunda. Então, nós precisamos entender que muitas coisas são impróprias, imundas, porque nós as tornamos imundas, e não porque a palavra de Deus proíbe, porque nós somos livres para ser libertos de verdade. Só não podemos confundir essa liberdade com libertinagem. Que liberdade é estar livre para servir a Deus. Isto é liberdade.
livre para fazer a vontade do Senhor. E libertinagem é liberdade sem responsabilidade, sem compromisso. E nós somos libertos para sermos servos. Então, essa é a lei da liberdade. A palavra grega, koinos, traduzida aqui como imunda, refere-se às coisas que a lei mosaica considerava comuns ou impuras. A lei da liberdade mostrava aos crentes maduros que eles estavam livres dos rudimentos da lei de Moisés. Então, libertos dos rudimentos da lei, agora estavam livres para servir e agradar ao Senhor em tudo. Então, libertos da lei do pecado, nós nos tornamos servos da lei do amor. O versículo 15 do capítulo 14 de Romanos diz: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Tendo chamado a atenção para a lei da liberdade, agora o apóstolo Paulo passa a falar da outra lei, que é a lei do amor. E esse amor é muito interessante observarmos que é o amor ágape de Deus. A lei da liberdade, exercitada por cristãos mais maduros, mostrou que ela permitia quebrar certas regras ritualísticas. Todavia, se isso causasse algum escândalo nos crentes imaturos, então essa liberdade deveria ser restringida. Então nós temos que fazer as coisas que a palavra de Deus nos diz que não precisamos mais nos submeter a elas, mas se não causar escândalo a ninguém. Se fizermos alguém tropeçar, temos que deixar de fazer determinadas coisas. Também a lei da espiritualidade. Paulo passa a mostrar, então, que o modelo de espiritualidade que deve conduzir tanto os crentes fortes como os fracos, esse modelo de liberdade com compromisso, liberdade para servir ao Senhor, liberdade para agradar ao Senhor. Então, o crente deve possuir convicção bem definida do exercício da sua fé. Ele deve ter critérios para que não se torne um antinomista ou legalista. A lei que deve regê-lo é a lei de Cristo. E esta é a lei do amor, a lei da liberdade. Então, alguns cristãos usam um invisível irmão mais fraco para apoiar as suas opiniões, seus preconceitos e padrões de comportamento. Dizem, você deve viver de acordo com esses padrões, ou ofenderá um irmão mais fraco. Na verdade, muitas vezes a pessoa ofendida, ou que se sente ofendida, é somente aquela que está fazendo a recomendação. Embora Paulo estivesse nos conclamando a sermos sensíveis com aqueles cuja fé poderia ser prejudicada por nossos atos, não devemos sacrificar nossa liberdade em Cristo apenas para satisfazer as razões egoístas daqueles que tentam impor certas opiniões. Então, não tema, nem critique, apenas siga a Cristo o mais próximo que puder e você vai continuar andando na verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso terceiro tópico diz o seguinte: uma igreja acolhedora. Primeiro subponto, o exemplo dos cristãos maduros. Como então deveriam agir os crentes fortes em relação aos fracos? Fica a pergunta. Então, Paulo respondeu: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, para a edificação, para que possa haver crescimento, haver comunhão. Então, os crentes maduros, eles deveriam dar graças a Deus por entender o real propósito da nova aliança. Eles sabiam que o reino de Deus
não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito. Então nós devemos estar com isso sempre em mente, meus queridos e amados irmãos. Exatamente por possuírem uma fé mais substancial, eles deveriam servir de modelo para aqueles que ainda não haviam alcançado esse nível de maturidade. Então, o crente maduro, portanto, deve evitar as coisas que fazem aos mais fracos tropeçar. Então vamos manter o equilíbrio para que os outros também tenham o equilíbrio e não venham a cair na fé ou fracassar na fé. Então isso, no entanto, não quer dizer que o crente forte ficará prisioneiro da consciência do crente fraco. Né? Quer dizer que o crente forte é responsável também pelo crescimento e amadurecimento do fraco, mostrando-lhe com amor o que significa ser livre em Cristo, até que ele venha a se livrar de todos aqueles rudimentos arcaicos que o faz prisioneiro muitas vezes. O segundo item, o exemplo de Cristo. O exemplo para essa limitação da liberdade foi dada por Cristo, nosso Senhor. O argumento de Paulo é que o próprio Salvador não agradou a si mesmo. Então, porque os crentes de Roma, que se consideravam mais espirituais, não poderiam agir da mesma maneira? Poderiam sim, nós podemos sim, né? Não agradar a nós mesmos, mas sim agradar ao Senhor Deus, que nos comprou por um alto preço para o servir em espírito e em verdade. Então, em Cristo, Deus nos mostrou a tolerância para com os pecadores. Paulo já havia falado em Romanos, no capítulo 5, verso 8, que o amor de Deus pelos homens foi mostrado de forma graciosa quando Cristo morreu por eles, sendo eles ainda pecadores. Nós ainda pecadores, né? Cristo veio e morreu por nós. Então nós precisamos sempre lembrar disso, ter isso em mente. O nosso terceiro subponto diz o seguinte: o exemplo das Escrituras. Paulo apela então às Escrituras como um instrumento aferidor da espiritualidade. Ele chama a atenção dos crentes, tanto fortes como fracos, exortando e dizendo que o ensino das Escrituras deve ter um efeito prático em nossa vida. Ela não foi escrita apenas como um livro de valor histórico, mas é a inspirada palavra de Deus e, portanto, deve ser normatizadora da vida do crente. Ela foi escrita não para ser um instrumento de discórdia ou aprisionamento, mas para alimentar a nossa esperança. Então a palavra de Deus é para nós isso, não um objeto para discussões. Paulo exemplifica com Jesus dizendo, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Então, o grande problema estava no fato das diferenças de costumes entre os judeus e os gentios. Paulo não desmerece aqueles que pertencem à circuncisão de maneira nenhuma. A questão é que Cristo é Senhor dos judeus como também dos gentios. Paulo mostra que o Evangelho é superior aos sistemas de gentios e judeus, fortes e fracos, e porque todos eles são um só povo em Jesus. Então todos precisavam andar e entender e aceitar-se de forma de igualdade. Então, meus queridos irmãos, graças a Deus, nós chegamos aqui, mais o final de uma pré-aula, que na nossa conclusão nos diz que aprendemos com o apóstolo Paulo, procurou pacificar a tensão entre os crentes fortes e fracos na igreja de Roma. Esse conflito estava gerando um ponto de tensão que poderia, a curto prazo, pôr em risco a obra de Cristo naquele lugar. Então Paulo foi ali com essa mensagem apaziguar. Hoje nós precisamos entender, muitas pessoas ainda são rudimentares, muitas pessoas ainda querem viver e praticar coisas antigas, coisas que aprenderam dos seus avós, tataravós, dos seus pais, e nós precisamos, através da palavra de Deus, mostrar a verdade, ser claros, para que eles possam entender
o verdadeiro propósito da palavra do Senhor. Mas precisamos ficar aqui, gostaria de frisar nessa conclusão o tema da nossa lição, que é a tolerância cristã. Precisamos ser tolerantes com todas as pessoas, principalmente aos fracos na fé, para que eles venham ter maturidade e estabilidade espiritual. Que Deus abençoe a sua vida por ter assistido esse vídeo. Eu quero te pedir, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque você recebe de primeira mão todas as nossas publicações. E você que já é inscrito, muito obrigado por você estar participando conosco. Clique aí em gostei no nosso vídeo, né? Continue compartilhando o nosso trabalho aí nas suas redes sociais. E Deus estará abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém.